Fala aí, Você Rodrigo. fique atento que agora vai começar um grande momento. A missa de direção espiritual. Perdão. Edita, corta. Daí em janeiro a gente decidiu que a gente ia consagrar o nosso namoro para Deus antes de qualquer coisa. A gente ia consagrar o nosso namoro. Só que naquela época não tinha uma comunidade para consagrar meu namoro. Hoje na verdade tem, né? Vocês fazem lá o noivado, a gente faz na igreja, né? Faz o caminho, depois apresenta o namoro, a gente faz toda a oração, a gente coloca no altar tudo. Naquela época não tinha isso, né? Não tinha, era só tudo na minha cabeça. Então a gente falou, então nós vamos num lugar que eu sei que é o lugar que a gente pode consagrar o nosso namoro. E então a gente foi para Canção Nova. A primeira viagem nossa, no carnaval da Canção Nova, no dia de março de 2003, a gente combinou de viajar, aí pra gente não ir sozinho na viagem. A gente chamou meu pai para ir junto, foi eu, meu pai e ela no Moinho Verde. Meu pai e eu dormimos no carro e ela levou uma barraca para ela dormir lá com as meninas lá na Canção Nova. E nós fomos lá. E ali no dia 3/3 de 2003, então surgiu o primeiro passo para a comunidade. Eu costumo dizer sempre assim. A gente nunca formou um ministério de música. A gente já formou a comunidade. É claro que a gente não sabia que era isso ainda. A gente formou um ministério que queria um dia alcançar a vida em comunidade. Então nós formamos o Ministério Anjos Adoradores. Foi no dia 3/3, o padre Jonas e o Dunga estavam pregando e o Dunga pediu para que todo mundo jogasse lá no altar aquilo que tinha de pior, para que Deus consagrasse tudo. E aquilo me impressionou muito, porque você vê aquelas coisas voando, aí o padre Jonas pegou uma vassoura e começou a varrer, né? A varrer aquelas coisas, juntar aquele bolo de coisa. Aí fez um monte assim de coisas assim, né? E aí o Dunga falou assim, olha, escreva na sua Bíblia aí hoje. Dia 3/3 de 2003, padre Jonas varreu meus pecados. E quando acontecia isso, eu pensei assim, mas o que eu vou jogar lá para Jesus? Né? O que eu vou jogar lá no altar? Eu não tenho aqui no meu bolso nada disso, eu não tenho nada para jogar lá. Então eu vou jogar a minha vida. A partir de agora eu vou largar realmente tudo. Até mesmo naquele contexto, eu larguei até a música de mundo, né? Eu tocava na noite, eu larguei. Parei de tocar na noite, parei de tocar em todos os lugares. E joguei a minha vida lá. Quando eu fiz isso, eu escrevi lá, me veio o nome Anjos Adoradores. Eu virei para a Vanessa e falei, vamos montar uma mensagem de música para começar a nossa missão, vai se chamar Anjos Adoradores. E ela abaixou a cabeça e falou amém. E a primeira pessoa que nós convidamos para fazer o ministério conosco era meu irmão Agnaldo, porque ele era baterista, morava comigo, né? Servia comigo na igreja também. Eu falei, então vamos montar um ministério de música, eu toco violão, eu toco bateria e eu e a Van cantamos. E aí nós montamos o ministério de música. E a primeira vigília que nós fizemos foi logo depois, na sexta-feira, que nós chegamos da Canção Nova, fizemos aquela vigília e nós colocamos uma vela acesa, uma Bíblia e uma cruz, assim como essa aqui, por exemplo, né? Colocamos essa cruz no chão, sentamos em roda, nós três, no quarto da minha casa, da minha mãe, e ali nós começamos a rezar e nós abrimos a Bíblia. Naquela época eu não conhecia muito, né, de nada, assim, então a gente abriu a Bíblia e a Bíblia caiu numa passagem exatamente de Jeremias, que fala, né, eu te escolhi, né, para ser servo, profeta das nações. E aí então nós acolhemos essa palavra como a confirmação do Ministério de Adoradores. Começamos a ensaiar nós três e alguns meses depois desses ensaios nós três lá em casa, nós conversamos e vamos chamar mais alguém para tocar com a gente. Eu me lembro que eu fui que a primeira turma minha foi o Rodrigo, que foi meu catequizando, né? Ele era jovenzinho e ele entrou para crismar comigo na minha turma. E aí então eu fiquei sabendo, eu escutei ele comentar lá que o irmão dele tocava, o Matheus tocava violão. E aí eu falei, eu vou chamar esse rapaz, ver se ele quer tocar com a gente. E daí nós fomos, vamos rezar. Daí eu tava passando na rua e eu vi ele descendo a Rosário ali, né, perto do Melo Aires, ali numa escola, um pontilhão assim longo de descida. Tava descendo, eu lembro que eu vi ele tava descendo na rua com um moletom assim, ele era personal trainer.
moletom justinho assim, fechado assim, até aqui em cima assim no zíper, né? E eu falei, deve ser esse rapaz aí que é o que toca violão. Olha o que, né? Como que pode, né? As coisas, né? Aí eu peguei e desci, eu parei no meio da Rosário, parei assim, dei o pix-alerta, parei, buzinei pra ele nem me conhecia, ele ia tocando no grupo, ele frequentava o grupo às vezes. Ele nem era tão assíduo assim, por isso que eu até ia chamar ele. Porque eu falei assim, eu pegar alguém assíduo aqui, tô pegando gente do grupo, então eu vou pegar alguém que vem pouco mesmo, né? Às vezes ele aparecia no grupo lá. Aí eu chamei e falei, você toca violão, né? Toco, ele, né? Toca MPB, não sei o quê. Eu falei, legal, né? Falei assim, então vamos tocar comigo no ministério? Tô montando um ministério de música. Ele falou, claro, não sei o quê, vamos sim, não sei o quê, para lá. Falei, beleza então. Então, ó, primeiro ensaio vai ser na chácara da minha mãe. Sábado que vem você tá convidado para participar. Beleza. Chegamos lá no ensaio na chácara. Meu irmão chegou lá sem bateria. Por que você não trouxe bateria? Ah, é muito difícil trazer bateria. Ah, você vai ensaiar na chácara? A chácara tá assim só. Eu vou ficar assistindo, não vou tocar. É o primeiro ensaio mesmo e tal. Nossa, falei, tá bom. Você vai ler a bateria, você vai tocar depois lá. Você vai ver, vamos tocar, não sei o que. Não vou tocar. Ficar só assistindo, vou rezar com vocês lá e vou ficar na chácara lá. Só que você conversa com o pessoal lá. Falei, tá bom. Aí levou lá, daí chegou o baixista com um cubo assim com baixo, chegou o Matheus e chegou o Rodrigo junto, que eu nem sabia que ele ia. Eu lembrei que ele era meu catequizando. Ah, ele toca também, levou uma guitarra lá, não sei o que. Gente, não saiu 2 acordes, né? Porque não sabiam tocar nenhuma música. E aí eu olhei, o baixista não sabia tocar nada também, só sabia. Um baixista era baixista de hardcore. O Rodrigo era rock, se eu não me engano, não lembro, né? Heavy metal, sei lá o que ele tocava. E o Matheus era MPB. E o Aguinaldo, né, que tocava com nós já, eu e o Aguinaldo, sem bateria. Quer dizer, o único que tocava alguma coisa ali, não era bateria. Aí nós começamos a arranhar o violão, eu e a Van ali, arranhar o violão, eles ficavam só olhando, porque eu não conhecia nenhuma música, né, de Deus. Aí eu comecei a arranhar o violão ali, daqui a pouco chegou o Aguinaldo, começou a montar uma bateria de balde, pegou umas tampas de panela, aí eu já falei um monte pra ele ali, falei, para com isso, pode parar! Vai tocar bateria de balde aqui não, isso aqui não é palhaçada, isso aqui, ah, fiquei bravo, já soltei os cachorros lá. Primeiro ensaio já foi assim já. Aí eu falei, gente, isso não vai dar certo. Eu pensei bem e falei, não tô fazendo certo isso. Eu acho que o primeiro passo é rezar. E aí eu peguei e falei, eu vou fazer um retiro. Retiro de início de Anjos Adoradores. E aí a gente continuou. E nesse retiro meu Thiago também já foi, não tocar, mas ele às vezes acompanhava a gente no Anjos. Ele foi nesse retiro, o Thiago. E aí começamos a ensaiar. O baixista, daí não tínhamos baixista. Aí veio o Pedro, que tinha 12 anos ele tinha, né, um pouquinho mais velho que a Ana Clara, minha filha. E ele chegou no ensaio lá, quietinho, né? Novinho, assim, gordinho, sentou assim no banquinho. A gente ensaiava num quarto, assim, na minha mãe. E a gente começou a tocar e aí saiu uma música. Nunca mais esqueço, saiu aquela música Deus Imenso, né? Não foi? Deus Imenso, né? Te adorarei. Peguei o cifra certinho, saiu, o Rodrigo fez a distorção na... Nossa, ficou tão bonito aquela música. Nossa, daí eu me empolguei, né? Aí eu, na empolgação, eu falei, por que você não aprende a tocar baixo? Mas eu falei assim, totalmente, né? No sopetão, assim, né? Não foi nem... Os caras pra você que Deus que faz, né? Por que você aprende a tocar baixo? Não tem baixista mais, ó. O baixista não foi mais. Aprende a tocar baixo. Ele fez assim, ó. Ele fez só assim. Falei, acho que ele tá achando que eu sou tonto, né? Aí eu continuei tocando. Fizemos uma oração de ensaio lá. A gente mais chorava nos ensaios do que tocava, porque Deus tinha que nos curar muito ainda, tinha que nos colocar muito no seu caminho, né? Então a gente rezava muito. Fazíamos vigília toda sexta-feira. Vigílias nossas iam até 6 horas da manhã, muitas vezes. Todas as sextas-feiras. E assim, e aí na outra semana o Rodrigo me falou, olha, o Pedro entrou no baixo pra tocar baixo aí. Eu falei, sério? Ou se for pra tocar baixo, ele vai então fazer aula. Aí eu falei, eu tenho um baixo aí, um baixo vermelho que tá aí jogado dentro do armário ali, pra ele tocar. Um baixo super ruim na época, o pior baixo que existe na face da terra. Que eu tinha ganhado de alguém ali, não sei nem o que é aquele baixo. Tava na minha casa, eu falei, leva pra ele tocar lá. Pra ele ensaiar para as aulas dele. E depois ele começou a ensaiar.
2 meses depois do ensaio já estava tocando com a gente. E aí então acontece a primeira formação, né, dos adoradores, né, que seria eu, a Vanessa, o Aguinaldo, o Pedro, o Matheus, né, e o Rodrigo. E aí nós ficamos um ano ensaiando. Naquela época eu trabalhava numa rádio, lá na Capivari, eu tinha um programa de rádio com meu pai. E aí o dono da rádio fez um festival evangélico, né? Lembra? Fez um festival evangélico, de bandas evangélicas. E ele era evangélico, dono da rádio. E ele falou assim, você tem banda, né? Gospel, né? Eu falei, tem, a gente tem a banda lá. Então você não vai tocar, você não vai ter um festival aqui na rádio, vai ter um prêmio de, sei lá, na época era R$500, sei lá, era um prêmio alto assim pra época, né? Eu falei, gente, vamos, não estamos tocando em nenhum lugar, vamos tocar nesse festival? Vamos. Aí nós chegamos lá, gente, pra tocar nesse festival e só tinha banda evangélica, tinha uma banda católica, só nós. Era um evento evangélico e nós chegamos lá pra tocar a música fazia o festival. Eu lembro que naquele festival a gente foi e aí era assim, você tocava uma música, né, passar o som e depois você tocava a música que ia valer pro festival. Só que todas as bandas evangélicas tocaram com playback. Ninguém tocou com banda. Era só voz, colocava lá o CD e eu tocava com playback. Só nós levamos a banda. Foi, mas não era um festival de bandas? O povo não quis ir com a banda, o povo vem só com o playback que acha mais bonito e mais fácil de fazer. Mas pode pôr a banda vocês, que eu não tenho playback, é só a banda, beleza, faz você. Aí na hora de passar o som, nós cantamos Existe um rio, porque essa música nós chorava muito lá no ensaio, né? Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde vi passar, onde o rio passar, deixa-me passar aí. E erguemos os braços distantes, né? Quero beber, né? Do teu rio, Senhor. E o povo tudo bebendo da graça de Deus ali, no hora do ensaio, né? A hora que nós acabamos de passar o som, o povo levantou e aquele monte, bateu palma pra gente de pé e não sei o que e tal. Eu falei, beleza, agora, muito bem, parabéns pela banda de adoradores, agora vamos fazer a música que vai valer, não sei o que. Aí nós entramos com Celina Borges. Quando me coloco aos teus pés, né? Mas que acabamos, ninguém falou nada, né? E aí nós viemos embora. E aí entra a Celina Borges na nossa vida, né? Por que nós cantamos a Celina Borges nesse dia? Porque a Celina Borges foi uma pessoa que confirmou a nossa vida. Ela veio fazer um show aqui, um pouco antes desse show de bandas, e nesse show ela não conhecia a Celina Borges, nunca tinha ouvido ela cantar. E eu me recordo que ela veio, e nós montamos o som para ela. Imagina você, né? Ela veio fazer um show aqui, e por incrível que pareça, a mesa de som que nós usamos
para ela fazer o show lá para nós. Ela fez um show particular para o nosso grupo de jovens. Tinha 200 jovens no salão da igreja. Ela veio com a banda dela. Nós usamos a mesma som da comunidade daquela velhinha lá de 12 canais. Né? Fizemos um milagre, né? E aí nós arrumamos um cubo aqui, um negócio para baixo ali. E aí fizemos lá um palco, porque era poucos jovens que iam vir. Ela estava na cidade e ela fez um show para nós. E eu me lembro que nesse dia, antes de começar o show, ela fez uma oração, tudo. E aí ela pediu que todo mundo sentasse no chão, né, que ela ia rezar. E ela começou a cantar Espírito Santo Repousa. E começou a cantar Espírito Santo Repousa, e aquela música, eu não conhecia aquela música, mas eu comecei a cantar, e aquela música foi muito forte. E de repente, eu estava de olho fechado, estavam todos os jovens sentados assim no chão, e aí de repente ela parou de cantar, ficou só a banda cantando atrás, e a voz dela sumiu por algum motivo. Eu estava de olho fechado, eu nem percebi por que motivo que era. Quando eu fechado assim dela, ela entrou pro meio dos jovens, estavam assim sentados no chão, e ela foi até mim, né? Ela bateu no meu ombro, e aqui no meu ouvido ela disse assim: Deus tem um plano muito grande na sua vida. Falou. E ela saiu. Ela se deu a rezar de sair do palco, ir lá e falar pra mim e se voltou. E aí quando acabou o show, ela me chamou. Ela me deu um CD dela, Tributo ao Grande Amor, CD maravilhoso, que tem essa música que nós cantamos nesse festival. E ela falou, ele escreveu, ela disse assim: olha, eu não sei o que é que Deus tem na sua vida, mas é muito grande. É algo muito maravilhoso para a sua vida, coloque em prática. Então ela profetizou na minha vida que a gente iria chegar aqui, né? A Serena Borges. E aí a gente começou as missões. As missões que começaram a surgir na Aliança de Misericórdia. A gente tocar na missa dos padres, começamos a fazer grupo de jovem, nós fazíamos grupo de jovem. Eu contei isso no grupo de fé lá, né? Fazíamos grupo de jovem na garagem da casa da Lúcia, da mãe da Natália. Aí nós conhecemos a Natália, que também é nossa vocalista. Depois, um pouquinho lá pra frente, a Natália, ela era missionária de dança, né? Ela dançava naquela época. E depois ela começou numa vigília, a gente estava tocando numa vigília, a vigília nós fazíamos na minha casa, aí a Natália tinha o Santíssimo na casa da mãe dela, né? Por causa da aliança. Então aí ela falou: se quiser fazer, Adri, a vigília, venha mais na casa da minha mãe. Ofereceu a casa dela, que tem o Santíssimo. Aí eu falei: nossa, que graça de Deus, né? Então vamos fazer na casa da sua mãe. Então nós vamos fazer na casa da mãe dela, a gente ia lá no Santíssimo e fazia a vigília na sexta-feira lá na casa dela. E aí uma vez eu ouvi ela cantando assim, cantando sem microfone mesmo, assim, na capelinha do Santíssimo da mãe dela. Eu falei: nossa, como você canta bem, não sei o que e tal. Eu elogiei ela e ela, né, começou então a se interessar por cantar também. Ela já estava interessada no Rodrigo, fazendo o caminho aí para poder namorar com o Rodrigo, que já era nosso músico, né? Então isso também ajudou, né, motivou ela a querer estar mais próximo. E então ela foi meio que deixando um pouco o Ministério de Dança e vindo o Ministério de Música. Começamos a fazer as missões, e aí então nessa época foi a época que a gente fez mais missão, eu acho assim, de músicas, né? Quando damos o que recebemos, essa é a vontade de Jesus. Ser consagrados para amar a cruz. Amar a cruz. Amar a cruz. A gente chegou a tocar, no final de semana a gente tocava em 4, 5 lugares, assim, todos distantes. Então a gente tocava numa missa às 3 horas da tarde, no Lar dos Velhinhos, depois eu tocava na missa às 6 horas da tarde, não sei aonde, depois nós íamos no grupo de fé, não sei aonde, depois nós íamos no São Dimas no outro dia. Então a gente fazia assim 5 ou 6 missões no final de semana. Uma Cruz Caiada, surgiu depois a Cruz Caiada para nós, que é a Capela de Santa Rosa. A gente fazia lá celebrações. Então começou a surgir várias missões para nós, lá por volta do ano 2006, 2007. Senhor, estou de novo aqui e venho te pedir.
pedir, aceite o meu perdão. Deus me E o que guardo lá dentro, se você voltasse sempre, se houvesse intimidade, certamente deixarias de implorar por outro amor. Na distância é tão difícil ser amigo de alguém. Olhe para mim, eu preciso te dizer, eu espero por você e eu espero por você. Não me canso de esperar. A porta aberta eu vou deixar. Se quiser pode voltar. Eu espero por você. Não me canso de esperar. Meu coração se alegrará quando você se aproxima. Espírito Santo, Então, para a gente encerrar, eu queria deixar uma mensagem para todos os membros da nossa comunidade. Essa música, como eu falei para vocês, tudo na minha vida eu gosto de português, né? Então eu fiz essa música que chama-se Quero Ser Inimigo do Amor. E para começar por mim mesmo, como fundador dessa comunidade, rezei essa música para que eu pudesse ser um peregrino do amor. E nessa música eu queria colocar dentro dela o nosso carisma. Esse foi o intuito de fazer essa música, registrar com a música a palavra do nosso carisma. E ela está lá. Neste amor que eu conheço, quero anunciar o mesmo amor que Deus me amou. Neste amor, sejamos reconhecidos como meus filhos. Então eu vou fazer uma mensagem para todos os membros da comunidade e uma especial para todos os ministérios de música que estão nos assistindo. Estamos há 17 anos aqui e quisemos ser o melhor ministério. Sempre quisemos ser a melhor comunidade. Sempre quisemos ser o cuidado comigo. O ministério não tem preço para estar junto. O ministério é motivo, é um chamado. Mas o chamado da comunidade sempre foi o maior. Sempre foi. As missões, tudo isso faz parte. Mas a comunidade. Nós estamos aqui há 17 anos, é porque nós temos uma comunidade.
sempre tivemos. E essa é a mensagem que eu deixo. Antes de qualquer técnica maior, qualquer música bonita, antes de qualquer voz bem empenhada, bem afinada, é a minha comunidade, é a oração, é o desejo de estar juntos, é o desejo de ser verdadeiros, de conhecer a miséria do mundo e perdão. Nos fez estar aqui hoje, há 17 anos atrás. E eu digo, então, não tenho pressa. Nós não tivemos pressa para ser um bom ministério de música. É pecado hoje, né? Tem todos os instrumentos certinho, bonitinho, né? Vamos sempre assim. Depois de 17 anos. Não fomos sempre assim, né? Não acredito nisso. Às vezes era só um violão, 2 violões, vai lá. Né? Não tenho pressa. Essa é a mensagem que eu quero deixar no final. Essa celebração de 17 anos não tenho pressa de ser o melhor ministério de música, de ter os mais instrumentos possíveis. Tenho pressa de ser amigos, ser amigos com Deus, com a conversão de vocês, com a vida de vocês e com a vida de comunidade. O que eu peço, venha pressa. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos aqueles que nos assistem. De maneira especial, essa música do nosso carisma, a gente dedica especialmente a essa comunidade linda que nós temos, que é a comunidade da Igreja do Amor. A última música será Quero Ser Igreja do Amor.
vontade de Jesus. Ser consagrados para amar